Olá, espero que estejam todos com muita saúde. Estamos iniciando agora a disciplina Fundamentos de Gestão, Inspeção, Orientação e Supervisão Escolar. Um grande abraço a todos e a todas. Espero que estejam todos cuidando de se prevenir. Vamos lá então. Para começar, eu vou expressar aqui a minha alegria de voltar, de revê-los e também expor um texto que fiz no último dia, aliás, 7 de março. O texto fala sobre os meus medos atuais. Então eu disse assim: tenho tido medos cada vez maiores e difíceis de lidar. Medos de alguns políticos e gestores públicos, medos da cobertura midiática do que acontece e é omitido, medos daqueles que se arvoram donos da verdade absoluta, medos de quem não se condói das mortes tantas, medos de quem é manobrado politicamente pelas religiões, medos de quem não valoriza as comprovações científicas, medos de quem não vivencia a empatia nem a solidariedade, medos de quem não lê, não estuda, não evolui positivamente, medos de quem Deus o dinheiro, o poder e se diz cristão, medos das atitudes de pessoas queridas e desconhecidas que pensam assim. Sei que não somos uma sociedade civil de fato, mas precisamos ser. Temos sido um amontoado de gente com interesses próprios, e Aristóteles nos lembra que o homem é um animal político. É somente ele quem consegue se auto-instituir, criar suas próprias normas para si mesmo. Mas onde está a consciência coletiva? Sem conhecimento, cria porcarias, faz escolhas erradas, desciviliza-se. O que precisamos é construir juntos um círculo virtuoso, não vicioso. Não é só votar e defender ardorosamente o que dizem nossos eleitos. É participar, é não tutelar gestores, é pensar no todo. Não podemos perder a esperança. Lutemos, pois, com as armas que dispomos. Acho que esse texto de estudo, para o momento atual, em que a gente está tão preocupado, com tantas mortes acontecendo, com tantas tragédias sociais, a fome, a miséria voltando de forma muito firme, muito forte. Bem, espero poder contribuir de alguma forma com uma melhor formação de vocês, futuros pedagogos. Então vamos ao que a FATEC nos orienta. Sobre gestão escolar, é a nossa primeira parte. O gestor escolar, ele precisa ter muita habilidade, muita eficiência, porque ele tem que ser o que constrói junto com a comunidade escolar, né, a eficiência da escola. Ele fica voltado para o resultado, não o resultado exclusivamente da nota boa no SPAES, na Provinha Brasil, etc. Não é só isso, é muito pouco isso. O gestor escolar ele deve ter uma preocupação mais global, mais contextual, né, mais social, focado no processo ensino-aprendizagem que traga à baila a estudantes que tenham senso crítico, sensibilidade, capacidade de transformar a sociedade em algo melhor. E aí ele tem que ter uma observação curricular, ele tem que ter aquele que traz os pais para a escola, ele tem que ser alguém que tenha bom senso, bom comportamento, uma postura ética adequada, coerente com a sua posição de gestor. Para ele ser eficiente, ele também precisa ter digamos assim, conhecimento tecnológico, porque hoje em dia há uma necessidade de uma gestão online,
não é? Já é possível você disponibilizar boletins, né, apenas no site da escola, né? É possível você verificar tudo o que acontece na escola através de câmeras, né? E assim, certamente você tem uma tecnologia a seu favor. Nós precisamos também entender que uma boa gestão é aquela que tem uma participação, uma gestão participativa de toda a comunidade escolar, e essa gestão escolar participativa, ela está ali em cima, baseado naquilo que a escola recebe de recursos, né? Estamos falando da escola pública. E aí precisa ter, então, nessa gestão, toda uma comunidade preocupada na fiscalização, na sugestão, na execução, né, daquilo que vem dos recursos, para que a escola possa funcionar com qualidade, com eficiência, né? É também interessante, importante, indispensável uma gestão democrática. Aí a gestão democrática, ela é aquela que todos participam ativamente, não voltado apenas para a questão, não voltado para a fiscalização, né, de valores, porque aí a gestão escolar participativa. A democrática é ser ouvida todos os envolvidos na educação, até os gestores públicos, né? O secretário de educação, né? O setor pedagógico da secretaria, o prefeito, né? Pais, alunos, secretários, supervisores, inspetores, todos envolvidos na sugestão, na orientação, na participação, né, no envolvimento como um todo da escola. Eu diria que a escola, a gestão escolar, ela tem 7 pilares. Vou citar aqui todos eles e vou me deter ao primeiro. O pilar da gestão pedagógica, administrativa, financeira, recursos humanos, comunicação, tempo e qualidade e o controle acadêmico escolar. Bom, nós vamos nos deter exatamente a questão pedagógica, porque é o nosso bem-querer, né? É a nossa função aqui, reforçar pelo próprio curso que nós estamos fazendo. Então, assim, a gestão pedagógica, ela tem deve ter um olhar para os recursos humanos, saber conviver com os profissionais e com os pais, com os alunos. Ela precisa estar preocupada com as práticas pedagógicas, trazendo estratégias, inovando, envolvendo, né, dando dicas, né, inclusive fiscalizando, orientando mesmo o próprio trabalho de supervisão, né, de orientação. Ela também pode e deve elaborar e implantar os projetos pedagógicos, o PPP, né? Que não pode ser apenas digamos, a uma mão. O PPP deve ser liderado, sim, pela gestão escolar, mas na condição de todos participarem. Também é importante entender que a gestão pedagógica, ela está voltada para a questão do ensino, da qualidade do processo ensino-aprendizagem. Isso é um fator determinante, né? Então, esse olhar global, esse olhar geral da escola, né, requer então um gestor que seja bastante efetivo, participativo, né? A gente costuma dizer que o bom gestor é aquele que é como uma águia. Ele está atento, ele está observando, mas ele também tem uma postura adequada, tranquila, não é? Firme, tem autoridade, tem conhecimento, tem leitura, tem estudo. Porque como é que eu posso, por exemplo, dirigir algo, e convém que numa relação, numa gestão democrática, você tem então aqueles que trabalham com você. Mas como é que eu posso questionar o trabalho de alguém
Como é que eu posso sugerir o trabalho de alguém se eu não tenho o conhecimento? Não é possível. Então, cada um vai fazer ao seu modo. Então, o gestor pedagógico, ele tem que ter um conhecimento sobre políticas educacionais, ele precisa ter um aprofundamento sobre pensadores da educação, porque assim ele vai ter uma condição de dar subsídios, orientações adequadas aos professores e sugerir como até mesmo como acontece melhor, de que maneira pode acontecer melhor o processo ensino-aprendizagem na sala de aula. Bom, outro tópico que nós vamos falar é sobre o papel do orientador educacional. Em algumas escolas, há o SOE, que é o Serviço de Orientação Educacional. E qual é o papel, então, em linhas gerais, do orientador educacional? Primeiro, ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, precisa ser alguém com uma postura tranquila e firme ao mesmo tempo, não é? O equilíbrio, né? Eu lembro sempre de Che Guevara, quando ele diz, olha, ser duro, mas sem perder a ternura, né? Seja duro, firme, mas sem perder a ternura. Então, o orientador educacional é este que procura, então, dar a condição ao professor de fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Então, ele trabalha muito junto com o supervisor educacional, dando a condição da disciplina, da questão comportamental, ela acontecer da melhor forma possível. O orientador é o que vai conversar com a criança, com o estudante, vai conversar com o professor, vai entender o contexto, né, das ações, dos comportamentos na sala de aula, né, da disciplina, e também deve conversar com os pais na orientação, né, na indicação, né, no encaminhamento para algum profissional da escola, para que de alguma forma o processo não seja prejudicado por uma questão mais, digamos, emocional. Então, requer do orientador também alguém que seja hábil, capaz de orientar, de dar a sugestão de ferramentas facilitadoras, né, do processo ensino-aprendizagem. Eu também gostaria de falar sobre a importância, como ele é um profissional que fala com muita gente, esse orientador, ele tem que ter bastante ética. Você imagine, então, um orientador educacional que seja aquele que sai falando sobre os outros, que não passa pelas três peneiras, o orientador que constrange profissionais, que entra na sala sem pedir licença, né? Que não se abaixa para conversar com a criança, né? Que não é, digamos assim, um bom acolhedor da criança, do professor, do colega de trabalho, do pai, da mãe, né? Então, é preciso ser alguém com bastante comportamento reto, né? Ou seja, adequado para poder ter a competência, né? A habilidade de resolver problemas. Porque é exatamente esse o papel, desculpe, esse é o papel primordial, né? Do orientador educacional. Ele é aquele que vem com as ferramentas para apaziguar, para tornar assim o ambiente escolar, o processo ensino-aprendizagem, né, adequado para que aconteça, digamos, o êxito das crianças e, naturalmente, dos professores. Naturalmente, a apostila ela tem muitas informações. Eu estou aqui fazendo uma compilação e trazendo à tona apenas alguns pontos que nós consideramos de cada parte mais relevante. Eu gostaria agora de falar sobre a questão da supervisão. A supervisão escolar o supervisor, no caso, que a gente também pode chamar de coordenador pedagógico, ele tem que ter
muita leitura também, muito conhecimento, né? Eu diria, ele tem que ter o PPP na palma da mão, ele tem que entender qual é a ideia da escola de educação, né? E, acima de tudo, ele tem que ter uma competência em diagnosticar as situações, né, de cada sala, de cada aluno, e propor alternativas para que os professores possam ter eficiência no seu trabalho, né? O supervisor pedagógico, ele também tem que ter muito equilíbrio emocional, porque ele vai lidar com pais, muitas vezes pais que não entendem de educação escolar e tentam fazer investidas de acordo com a sua experiência de vida. E não pode. Mas à medida que você argumenta, que você demonstra domínio de conhecimento, a força do seu argumento vai ser muito maior. Então, é importante entender que, inclusive, o curso de pedagogia favorece essa formação do supervisor, claro que de todas, mas, assim, na questão de quem trabalha com educação e que gosta de sala de aula, que trabalha voltado para o processo de ensino-aprendizagem, essa questão do supervisor escolar, convém a gente também refletir da necessidade de sermos empáticos. Ao falarmos com a professora ou com o professor, que a gente se coloque também como no lugar deles, né? E perceba as dificuldades, porque um ou outro coordenador, um supervisor, pode chegar e dizer: olha, você fez isso, você fez aquilo, não deveria ter feito. Não é por aí. Imagine então que o ideal é a gente entender o contexto. Portanto, é muito relevante, né, a presença do coordenador na sala de aula, vez ou outra. Algumas vezes, para que eles possam fazer anotações e possam estabelecer, então, posteriormente, né, algumas dicas e algumas sugestões, não na hora, não no momento, jamais você tem que ser ali como alguém invisível, tem que estar lá, mas não está. Né? O professor precisa ser avisado com antecedência, né, para que não haja uma invasão e nunca haja de forma alguma algum constrangimento. Não é porque você está na sala de aula como supervisor, como coordenador, e você vê a professora errada e você chega e diz: não, professora, não é assim não, jamais você pode fazer isso. Você faz as anotações e aí, posteriormente, conversa com a professora em particular, num lugar muito tranquilo, em que ninguém possa estar escutando, né? E que jamais você possa propagar algo negativo de algum professor para algum colega. Né? Que vale salientar que, para você combater isso, né, qualquer tipo de conversinha, de fofoca, de disse-me-disse, para você ter um ambiente qualificado, harmonioso, é preciso que se dê um basta a qualquer tipo de conversa. Conversa que eu digo aqui é fofoca mesmo. Então, se alguém chega, senta à sua mesa e vai falar sobre alguém, você se levante, peça licença e vá trazer a pessoa envolvida. Ou então diga: olha, dá uma parada aí. Nós vamos marcar o encontro com a professora sobre a qual você está conversando para a gente se acertar. Porque se o objetivo principal é o bem da escola, a escola é como uma parede em que cada tijolo tem a sua funcionalidade. À medida que um tijolo começa a ruir, né, a ruir, a ter um problema, vai comprometer toda a parede. Então, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade enquanto supervisor pedagógico. Jamais ter digamos assim, invadir a sala de aula. Tem umas 3 perguntinhas que o Cortella, Mário Sérgio Cortella, o filósofo brasileiro, nos coloca, que é assim: quero, devo, posso. Então, não tem ordem, né? Mas assim, eu preciso saber se aquilo que eu quero, eu posso, e se eu devo fazer, né? Eu quero, posso, devo, porque à medida que algo vai contra as regras da ética, né, da responsabilidade. Por exemplo, você está à porta e de repente você percebe que a professora chega atrasada. De novo, quer dizer, você está ali sendo inadequado. Esta conversa, esta reclamação deve ser feita com responsabilidade e educação. Ser empático, dê aos outros aquilo que gostaria de receber.
certo? Bom, esse é o papel, então, em linhas gerais, do supervisor. Eu gostaria também ainda de falar sobre a questão do supervisor ainda como o pensador da escola, né? Aquele que pensa quais saídas, né? Como convencer os pais, né? Que precisam orientar os filhos em casa, né? Então, convém que ele, junto do orientador educacional, tenha conhecimento da psicologia da adolescência, da infância, que saiba como lidar com os pais, que saiba orientar as crianças, os estudantes, né, de uma forma a combater a baixa autoestima, né, essa desmotivação, o desinteresse. Quer dizer, como é que eu faço isso, né? Como é que eu oriento os professores, as professoras, para que elas possam desenvolver aulas com estratégias qualificadas, animadas, né, dinâmicas, mesmo, por exemplo, agora no sistema pandêmico, né? na modalidade pandêmica, né? Em qualquer momento é preciso que eu seja aquele que vou pesquisar, vou procurar o YouTube, aulas diferentes, vou procurar textos, né? Filmes, eu vou procurar me envolver, livros que possam me ajudar a dar a condição, né, de ser eficiente no meu papel, que é orientar a aprendizagem, né? Orientar o professor para que a aprendizagem aconteça de fato. Se a gente fizer assim, se a gente tiver não basta, como diria a poetisa Adélia Prado, num texto de uma poesia dela, não basta a faca e o queijo, é preciso ter a fome. Então, eu tenho que ser aquele que vai estimular a fome dos alunos e dos professores dentro da comunidade escolar, para que eles queiram ensinar e aprender. Olha que responsabilidade é, então, desse supervisor escolar, não é? De estar em busca de dar a condição de está em prática o projeto político-pedagógico da escola, dá a condição do professor ter estratégias, sugerir estratégias, acompanhar resultados, trabalhar em cima de diagnósticos, não é? Se envolver com o professor em projetos, não só acolhendo as ideias dos professores com muito jeito, com muito carinho, né? Mas também propondo, né, projetos que possam de estimular digamos assim, o nível de leitura, de escrita das crianças, de oralidade, né? As questões socioemocionais. Eu preciso estar sabendo se os professores estão trabalhando as habilidades e as competências da BNCC, né? Orientar ideias, dar dicas, né? E para isso, então, o supervisor escolar, ele precisa se preparar. E a gente percebe, claro, que há muitos lugares que a escolha do supervisor escolar, do coordenador pedagógico, é em cima de que ele trabalhou na campanha eleitoral, seja de quem for. E isso é terrível, terrível, né? O ideal é que, de fato, assuma o cargo aquele que tem a competência necessariamente com pedagogia ou com uma especialização em gestão escolar, né? Se não for com qualificação, nós não vamos atingir nossos objetivos, que é dar de fato aos nossos alunos uma condição de eles se transformarem agentes de transformação da sociedade. Essa transformação de uma sociedade que está aí com fome, né, com miséria, doente, morrendo, né, sem infraestrutura, sem preocupação com o meio ambiente, sem preocupação com o outro, né, com a supervalorização do dinheiro, né? Então, nós temos muitos problemas no Brasil. E é claro que a gente não pode colocar a escola como palmatória do mundo e acreditar que a escola vai resolver todos esses problemas. Mas a gente deve ter a consciência de que uma escola em que seus profissionais estão gabaritados para defender uma escola de qualidade, formando pensadores, formando exatamente cidadãos, né, críticos, analíticos, reflexivos, né, emocionais, né, combatendo os preconceitos, né, dando a eles uma condição de aprimorarem o seu conhecimento de idiomas, né, de tecnologia,
né? E assim vai sim, certamente, a gente contribuir de alguma forma com o gosto pelo conhecimento, o prazer de aprender, né? A sociedade, certamente, ela fará melhores escolhas à medida que ela tiver a competência, o conhecimento. E o conhecimento, a competência, vem exatamente através de quê? Né? Da leitura, através do vídeo, através das tecnologias, das redes sociais. Claro, depende de como você está fazendo o que você está fazendo, não é? Então, as piores escolhas surgem exatamente quando nós não temos um conhecimento ávido, não é? Qualificado. Então a gente faz escolhas negativas, a gente desvaloriza, a gente fica cheio de preconceitos, a gente então se alimenta mal, a gente não cuida do meio ambiente, a gente gasta água, a gente não se preocupa em buscar resolver o problema da comunidade, o bairro, não é? Está ali com um problema de água, você passa por cima, você nunca liga para a CAGES, nunca liga para a Secretaria de Obras e Infraestrutura da cidade. Quer dizer, não está nem aí, não está me incomodando. Então, quer dizer, o senso, gente, veja bem isso que eu vou dizer agora, olha a importância disso. Nós precisamos formar gente que seja pensando, que seja aquele que pensa na coletividade, no conjunto. Ser civil é exatamente isso, ser social, ser o outro, não é? Então, à medida que a escola é boa porque a escola passa em primeiro lugar o aluno. Poxa, passa em primeiro lugar, ele se forma e vira um juiz que rouba, né? Que não tem ética. Ele se forma, tira o primeiro lugar, todo mundo faz a festa, outdoor na cidade, etc. Quando se forma em medicina, ele mal olha para você porque ele não quer tratar de doenças. Desculpe, não quer tratar de doentes. Ele só se preocupa com as doenças. E aí uma coisa se coaduna na outra. Eu primeiro tenho que cuidar do ser humano. Então há médicos que sequer tocam na gente para poder, digamos assim, auscultar, né, para fazer uma mensuração da pressão. Então, tudo isso é uma construção. Então, a escola que nós desejamos deve ser uma escola em que o gestor escolar, o supervisor, o orientador, né, o inspetor escolar, todos eles, todos os funcionários, secretários, o porteiro, todos são muito importantes e todos precisam ter uma formação continuada, que não pode ser apenas em cima de um planejamento que se volta apenas para o conteúdo. Com os livros, eu tenho que ter esse olhar mais holístico, mais geral, mais amplo, não é? Quem é esse autor? Por que ele escreveu isso? A gente ainda está falando sobre livros que trazem conteúdos voltados para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Santa Catarina. Nós não temos ainda livros que trabalham exatamente a regionalização, não é? Então, nós temos aí os caretas. Cadê os livros falando sobre isso? Né? Por isso que as coisas vão se acabando e a gente vai deixando de ser a jardim que a gente precisa ser, né? Bem, vamos agora fazer a fala sobre a última questão, que é sobre a inspeção escolar. A inspeção escolar, ela historicamente foi voltada para digamos assim, a observação em cada escola se as normas, se as leis, se as regras, não é, do Conselho de Educação, do Ministério da Educação, elas estão ali sendo respeitadas. Porém, a inspeção escolar também entra agora numa preocupação de procurar estimular a autonomia à escola, mas não a soberania, porque assim, soberania eu faço tudo o que eu quero, não, é diferente. A autonomia, ela tem uma limitação, né? Mas há uma valorização sobre a realidade individual de cada escola. E aí é preciso que o inspetor ele tenha a habilidade de também conversar com a comunidade escolar, com a gestão escolar, né? Preocupada na formação de alunos
que estejam voltados para a construção de uma sociedade melhor. Olha só, ela não se preocupa mais só com a questão das regras, das leis, né? Isso também é importante, né? Mas ela também vai questionar a escola, não é? Se ela está andando conforme aquilo que está, digamos assim, na BNCC, por exemplo, está na formação geral da criança. Então, é importante que a inspeção tenha essa visão mais global da escola. Então, ela faz uma observação, ela visita as salas, ela observa cada setor da escola, ela senta com a gestão, com a supervisão, vai falando, vai entendendo, vai registrando, vai anotando e vai também dando essas, digamos assim, orientações, né, acerca de uma construção mais humanizada, mais, digamos assim, em contexto social. Bem, basicamente seria isso que eu teria para dizer para vocês, mas eu quero reforçar a necessidade de vocês lerem toda a apostila. Logo mais a gente vai fazer o encaminhamento dos trabalhos. Quero desejar a todos muita saúde e muita paz, mas acima de tudo que vocês estejam muito atentos à prevenção, não é, do coronavírus, sempre sair da escola, sair de casa, se for para a escola, para onde quer que seja, esteja sempre usando a máscara, o álcool em gel, lavando as mãos, mantendo a distância de pelo menos 2 metros de cada pessoa. Tá? É isso, sintam-se muito abraçados, né? Estou com saudades de vê-los pessoalmente e espero que vocês estejam cada vez mais estimulados a aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a esperança agradece. Um grande abraço e até uma próxima cadeira aqui no nosso curso de pedagogia. Viva a saúde! Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau!